Amém, amados, sou da igreja, que a graça e a paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Todos estão bem? Amém. Nós vamos dar continuidade à exposição bíblica da carta de Judas. Então, você que a trouxe, abrem na carta de Judas. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, porque Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Livro de Judas. Peço que os irmãos fechem seus olhos nessa hora para a oração. Deus amado, Deus grande, Deus maravilhoso, estamos aqui hoje para ouvir a Tua palavra, meu Pai. Fala conosco nesta noite. Revela-te a nós em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Expressa a Sua vontade em nossos corações, ó Pai. Abre nossos ouvidos, a nossa mente para receber a Tua palavra. Que a Tua palavra possa chegar aos quatro cantos dessa terra, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque este é o mandamento: ide por todos os cantos e levar a Teu Evangelho, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória, todo poder e majestade seja dado ao Senhor que reina soberanamente, em nome de Jesus. Amados, no culto passado, no culto passado nós entramos no versículo número 1, no 2, no 3, e hoje nós vamos na sequência no capítulo número 4. E nós vimos a importância desta carta, estamos vendo a importância dessa carta, de que Judas, começou a escrever uma carta de evangelização, e foi tomado pelo Espírito Santo e começou a escrever uma carta urgentíssima contra aqueles que estavam trazendo um falso evangelho para dentro da igreja, e era questão de urgência. E esta carta que nós estamos lendo, como dito desde a introdução, é uma carta urgentíssima, é mais do que urgente. Então nós começamos a falar sobre ela, a expô-la. No versículo de número 1 foi falado sobre prefácio e a saudação. Do 1 ao 2, do 3 até o 4, o dever de cada cristão, que é pelejar pela fé. E hoje foi iniciado como os falsos profetas, eles agem. E foi falado, explanado aqui como eles agem. E foi falado também de uma forma de como eles agem, e foi falado como confrontá-los. Foi citado como confrontá-los. E hoje, dando sequência, nós vamos falar como eles agem. E se Deus permitir, para onde que eles vão? E aqueles que os seguem, para onde que eles vão também? Como eles se comportam? De que maneira esses falsos homens se comportam? Mas desde já eu quero dizer uma coisa. Quero que vocês prestem bastante atenção, principalmente os irmãos que nos assistem pelo YouTube. Se você congrega numa igreja que tem esses métodos que foram falados no culto passado, nesses métodos que eu vou falar hoje aqui, se você está congregando numa igreja herética, sobre o domínio de um falso pastor, sobre o domínio de um controlador, sobre o domínio de um líder carrasco, veja se vale a pena continuar aí. Veja se vale a pena ir para o inferno junto com ele. Veja se vale a pena ser enganado por benefício próprio. Veja se vale a pena mesmo isso. Você, sua família, indo para o inferno por causa de dinheiro, de engano. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Essa carta é para isso, é para abrir os nossos olhos, é para abrir os olhos de todos. Eles usam, esses falsos profetas, eles usam da sua heregética, né? Mistura de heresia com exegética.
Eles usam as suas exegéticas bem colocadas, mas totalmente fora de contexto. Eles também usam de uma técnica que chama PNL. Que técnica é essa? Vocês vão entender. Programação neurolinguística, que tem sido muito usada. Programação neurolinguística, que tem sido muito usada nos cultos religiosos e que tem despertado muita polêmica daqueles que estão servindo a Deus genuinamente. O que é uma técnica PNL? É um conjunto de técnicas que visa reprogramar padrões de pensamento. É um conjunto de técnicas que costuma reprogramar padrões de pensamento e comportamentos. Ela compreende como os pensamentos e padrões linguísticos influenciam as emoções e ações. Olha só. E como ela é usada nos cultos religiosos. Isso aqui é ciência. Como ela é usada nos cultos religiosos. Como esses falsos líderes usam isso nos seus discursos motivacionais, nos seus discursos coach, para atrair fiéis. Nos sermões, eles usam de palavras persuasivas como resignificação. Que é isso? Novo significado. Estão compreendendo? Usam da mentalidade de sucesso e o propósito. E qual é o propósito disso? Enganar. E uso de propósito, que é enganar. Que isso surge com muita frequência. Com muita frequência. Isso é como se fosse uma hipnose através da língua. Neurolinguística. Através da palavra, eles fazem uma hipnose para pegar o quê? Money, dinheiro. Isso, vocês vão entender o que está na moda. É o que a gente fala aqui sempre. Lembra? Você pega o banco, senta, apaga a luz, acende uma lâmpada em cima, pega uma Bíblia desse tamanho e fala nada com nada. Mas usam dessa técnica aqui que as pessoas choram na cadeira. Porque elas estão resignificando. Você é mais importante. Você é isso. Você é muito mais importante do que Deus. Você é uma nova... E vai falando, vai enchendo o coração, vai entrando na sua mente com palavras persuasivas que vai enchendo o seu ego com egocentrismo e não com a palavra de Deus. Essa é uma das técnicas que tem usado bastante hoje em dia. Mas não só hoje. Há décadas. Só mudou o processo. Só mudou o processo. É muito usado pelos Davids da vida, muito usado pelos Miguéis da vida, é muito usado pelas Vitórias, os Vitórios da vida, é muito usado pelos Santanas da vida, é muito usado pelos Duques, muito usado também pelos Samuéis, muito usado pelos Marcos, muito usado pelos Maracutaias, muito usado pelos Tiagos, e etc, e etc, e etc. E não por menos os que moram em Hortolândia, os que moram em Sumaré, os que moram em Campinas, os que moram em Montemor, Capivari, Valinhos, Vinhedo, e etc, etc, etc. Igrejas grandes, igrejas médias, igrejas pequenas. E isso atrai multidões. E eles também usam, como eles agem agora, certo? E eles usam também... Eles usam também de palavras persuasivas. Como eles agem, como eles se comportam. E eles usam de mensagens persuasivas. Quais são essas mensagens persuasivas que esses falsos profetas usam? Preste bem atenção. Que tudo que eu estou falando aqui é bem comum. É bem atual. Eles usam da seguinte frase para entreter a igreja, que é uma frase muito famosa, que diz assim:
eu declaro, eu determino. Determina a nossa vida, irmão. Determina a nossa vida, irmã. Quem já ouviu essa palavra, essa frase? Não é? O que é determinar? Determinar é estabelecer, mandar, prescrever, avaliar, julgar, ocasionar, delinear. Isso tudo é eu determino e eu declaro. Agora, a pergunta que eu faço para a amada igreja: podemos determinar algo para Deus? Podemos? Livro de Jó, lendo aqui agora, capítulo número 40. O que ele falou para Jó? Olha, você quer ser Deus? Então faça isso. Alguém pode determinar alguma coisa para Deus? Em algum lugar da face da terra? Ninguém pode determinar nada para Deus. O ser humano, ele tem, por natureza, o gosto de mandar. Inclui nós também, todos. Tem o gostinho de mandar. Nós nascemos com isso. Nós gostamos mais de mandar do que obedecer. Ou não é verdade? Muito mais. Todo mundo. Nós amamos ter poder sobre a situação. Uns mais e outros menos. Isso é o que mais enche o coração, mais do que mais embriaga o ser humano, amados. E nós gostamos de mandar no próximo, gostamos de mandar nas coisas, gostamos de mandar em objeto, gostamos de mandar em várias coisas e várias ocasiões. Mas pasmem vocês, muitos, não nós, agora, que confiamos totalmente em Deus e sabemos que Ele é poderoso, único e santo, esses que fazem isso, que não creem em Deus, que acha que pode mandar em Deus, acham que pode mandar em Deus. Acham que pode mandar em Deus. Muitos pastores de má fé ou sem fé, na verdade bíblica, na verdadeira palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, acham que podem determinar algo a Deus e falar para a igreja determinar algo para Deus. Eles acham que ensinam que o homem é o Deus da situação. Então você determina algo para Deus, ele está ensinando que o homem é o Deus da situação. Olha que arrogância e que prepotência. Porque eles falando assim, Deus, o soberano, tem que fazer aquilo que o homem declarou e determinou. E agora? E que Deus está no controle do homem. Ora, a Bíblia que eu tenho aqui não fala isso. Fala que o firmamento está nas suas mãos. Que Ele criou tudo com a sua palavra. Que o seu santo trono está nos céus dos céus, aonde que Paulo fala que é um lugar inefável. Não tem explicação. Então como alguém pode determinar algo para Deus ou declarar algo? Deus nunca, jamais está em igualdade com o homem. Nunca. Não existe isso. Deus não está em igualdade com o homem. Não tem cabimento, não tem fundamento bíblico nenhum para isso. Agora, tem um detalhe. Isso tudo é refutando eles. Porque tem que ser falado e explicado.
Não tem como, não existe como declarar, determinar algo para Deus. Mas existe uma coisa na Bíblia que nós podemos fazer, que é o Salmo 40. Salmo 40, na sua casa você lê. Tudo é vontade de Deus, seja feita a sua vontade, Pai, não a minha. A oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou. Pai nosso que está nos céus, seja feita sempre a sua vontade, e não a minha, e não a nossa. Então, em todas as nossas orações, nós temos que terminar assim: olha, Senhor, seja feita a sua vontade, e não a minha. Por mais que eu esteja passando necessidade, precisando de algo, seja feita a vontade do Pai, e não a minha, porque Ele que sabe que é bom para mim, e não sou eu que sei que é bom para mim, eu acho que é bom, Deus que sabe. Aleluia. É Deus que sabe. Se você pedir a Ele, para Ele, se Ele quiser, Ele faz. Se Ele quiser, Ele não faz. Ninguém tem esse poder de determinar e declarar nada para Deus. A palavra de Deus não é brincadeira. Então isso é uma das formas que eles fazem. A técnica abençoada, a técnica maldita, a técnica PNL. Olha, linguiça, neurolinguiça. Vai, determina, declara, determina. Então os irmãos caem nisso. Por que cai nisso? Porque não lê a palavra. Agora, existe, biblicamente falando, como foi falado agora há pouco, de Salmo 40, da forma correta, do que tem que orar e colocar Deus, tem a forma correta também de determinar, sabia? Tem. Quando Jesus falou assim, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Quem está determinando? Jesus. É uma ordem de quem? De Deus. Quem determinou foi o Senhor. Então essa é a forma de determinar, não do homem. Ele determinou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. O Senhor determinou e eu vou cumprir. E eu estou cumprindo, os irmãos estão cumprindo. Isso é uma das formas que eles fazem. A outra forma, isso aqui, amados, está tudo no versículo número 4. Amém? Vou fazer o seguinte, eu vou ler. Vou ler ele porque senão a gente vai acabar se perdendo. Diz assim o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aqui. Então, dentro disso, eu estou expondo e falando o que esses homens fazem. Outra frase muito famosa, da forma que ele se comporta, é a frase famosíssima: seja um dizimista e um ofertante fiel, que Deus vai te honrar. É, pastor? Seja um dizimista fiel e um ofertante fiel, que Deus vai te honrar. Que polêmica que eu me coloquei agora. Eu não, a carta. Essa carta é polêmica. Por isso que muitos não pregam ela na igreja. Ela não atrai multidões, não é verdade? E nisso eu vou explicar da forma errada e da forma correta como tem que agir. Não por menos eu já vi essa frase várias e várias vezes. Não aqui. E também vi, através dessa frase, muitas e muitas heresias, porque dizem o quê? Eu já vi grandes livros, grandes mesmo, do dizimista fiel, colocado bem na frente, assim, ó, na entrada, que todo mundo que vê esse. Vê-lo, para vê-lo. E eles falam assim também, olha, se você não for um dizimista fiel, você não entrará no céu. Se você não for um dizimista fiel, você não obterá a salvação. Se você não for um dizimista fiel, você pode perder a sua salvação. Se você não for um dizimista fiel, você não será salvo. É como se ser dizimista
fosse uma obrigação. Agora, é isso que a Bíblia diz? É isso que Malaquias 3,10 fala? É isso que o meu Evangelho, que Jesus Cristo ensinou, que as cartas paulinas ensinam? Não, não é. Primeiro, por quê? Ser um dizimista na casa de Deus nada mais é do que um ato de amor. É para que o reino de Deus seja propagado. Precisa disso. Para que as contas da igreja sejam sanadas em dia. Porque crente honra suas obrigações em dia. Não deve nada a ninguém. E é feito por amor. Se não tem, oferta. Se não tem, não oferta. Deus proverá. Não é isso que a Bíblia fala? É Deus que provém. Não é o homem, é Deus que provém. Certo, professor Herto? Certo, irmão Eric? Certo, igreja? É Deus que provém. Então isso aqui é uma heresia. Você não vai deixar de ser salvo porque você é um dizimista. Jesus falou isso na cruz. Eu estou morrendo da cruz, vou ressuscitar. Se você não for dizimista, você não vai ser salvo. Você não será salvo. Foi isso que ele falou? Não foi. E se eu não puder ofertar e dizimar hoje, eu vou perder a salvação? Não vou. Se eu não for um dizimista, eu for tanto fiel, eu não vou colocar meus pés lá na Terra Santa? Não! Não! Eles falam isso, eles se comportam dessa maneira. Tem que ser falado, tem que ser refutado. Tem que falar e tem que refutar. Essa é uma das coisas que eles fazem e fazem constantemente. E se você estiver passando uma situação difícil, mesmo sendo dizimista fiel, e chegar até eles, eu preciso de uma cesta básica. Vamos orar, irmão. Ora aí, que essa barriga enche. Ou não é isso? Infelizmente é isso. Triste, mas é o que está acontecendo. E sabe o que é mais triste ainda? E um pouquinho de revolta ungida? É que essas pessoas falam e a igreja é lotada de gente. O que eles estão procurando lá, irmão? Ser igual o rico, igual o pastor deles. Ser rico igual aos pastores deles. Então por isso que eles não têm culpa. Você que está nessa igreja, você não tem culpa. Você é culpado, perdão, você é culpado. Você está procurando exatamente isso. Eles também se comportam como os mais espirituais. Ou não é? Ou não é? Eles se comportam como os mais espirituais. Observe bem, preste bem atenção, como os irmãos têm feito, em seus ritos, que eles praticam lá. Preste bem atenção. O que eles fazem para ser mais espirituais, para apresentar à igreja que eles são mais espirituais? Os pastores, os líderes, os padres, o que for, que eles são mais espirituais. Uma das coisas que eles fazem que chama a atenção dos olhos: a roupa. Usa o jaleco branco, escrito ungidão aqui, ou qualquer outra coisa, algum símbolo judeu. Usam roupas diferentes. Eu já vi na internet um senhor com um tipo de um vestido cheio de labareda de fogo, e roda, e roda, e roda. Parece aquele filme lá, que você rodava e pegava fogo. Usam adornos judaicos, kippah, o talit, cajado, não é isso? Não é isso que eles fazem? Tudo acessórios judaicos, castiçais, tudo, para se dizer que são mais espirituais que todos. Se eu sou o apóstolo, pegam o dinheiro dos incautos e vão até lá em Jerusalém para orar no muro das lamentações com essas roupas, para dizer que tem poder, e pega um pedacinho daquilo lá do muro e traz para vender aqui.
Eles nunca, tenho certeza absoluta, que nunca pregaram a carta Gálatas lá nessa igreja. E que tem lá, os que estão lá não leram a carta Gálatas. E isso é muito comum, viu? É muito comum. É muito comum. É muito comum. Eles também, além de se mostrarem como os mais espirituais, nesse mesmo engajamento de ser mais espirituais, o que eles fazem? Preste bem atenção. Falam em línguas estranhas para dizer que são mais poderosos que os outros. Deixa eu explicar uma coisa aqui, a todos que nos assistem. Falar em língua estranha é bíblico. Nunca deixou de ser. Mas eles falam em língua estranha para dizer que são mais espirituais que você. Isso não é língua estranha que a Bíblia fala, são línguas legíveis. Em Atos 2, quando o Espírito Santo batizou com língua de fogo, cada um que estava ali começou a falar em outras línguas legíveis, porque lá existiam vários povos de línguas diferentes, e cada um começou a ouvir a palavra da forma da língua natal deles. Não falar em glossolalia, línguas que não tem sentido, porque é fácil eu ser espiritual para você e começar a falar xícara na xícara, rabanadas, rabanadas, é muito fácil. E profetizar na sua vida sem sentido nenhum. Tem uma aí na internet, uma senhora, que ela parece um motor V8. E não sai nada da boca dela. Só isso. Ora, Paulo falou, haja que é bom que esteja um intérprete para se edificar e se for fazer na igreja, é bom que esteja um intérprete, porque se o pastor vir aqui e o Espírito Santo usar ele para falar em mandarim, vocês vão entender? Então tem que ter um intérprete. São línguas. Então eles fazem disso, que é muito comum, para enganar os incautos. Não, Deus está falando comigo, blá, 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 e acabou. E a igreja vai embora. O que foi pregado? Não sei, eu não sei o que o pastor falou. Ele falou 3 palavras na minha vida: Deus vai te usar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma TV, Deus vai isso, vai determinando, né? Vai determinando na sua vida, mas a palavra minha agora de arrependa-se, aonde está? O seu pecado vai te condenar, aonde está? Como é bom pregar a Bíblia. Como é bom pregar a palavra. Não engana ninguém a palavra, engana? A palavra de Deus não engana ninguém. Não engana ninguém. Então Judas, ele viu isso na sua época e falou assim, olha, isso é urgente, eles já estão dentro da igreja. Então agora a salvação é importante? É demais. Como é bom pregar sobre a salvação, mas é mais urgentíssimo agora eu falar contra eles, porque eles já estão infiltrados dentro da igreja. E eu vou falar, e eu estou refutando cada um deles nos dias de hoje. Como Judas refutou lá, que nós estamos lendo e nós vamos ler mais ainda. Agora, outra forma que eles agem também para benefício próprio, eles se tornam bem amorosos. Pastor, bem amorosos. Tipo assim, para benefício próprio. Essas pessoas agem assim, se comportam assim. Sabe, vem com aquela conversa assim, nossa irmão, o seu cabelo tá bonito? Que roupa bonita? Esse carro, você comprou que ano? Passa a mão na sua cabeça. Porque de alguma forma ele já descobriu quanto é o seu salário, de alguma forma ele já descobriu aonde você mora, a casa que você mora, descobriu o que você tem. Então eles vão agir da forma amorosa para enganar e sugar aquilo que você tem. E não obstante disso, eles também sempre têm uma palavra de conforto para o pecado da pessoa, e não de confronto. Vocês vão entender que essas pessoas sempre têm uma palavra de conforto para o pecado e não de confronto. Muito comum hoje nos gospels, os evangélicos modinhas desse tempo, principalmente os artistas, os cantores que
dizem que são evangélicos e cantam músicas que não tem nada a ver, fazem programas que não tem nada a ver com o evangelho, sujando o nome de Cristo. O que eles falam? Muito comum hoje. Não, esse pecado pode. Qual pecado que Jesus Cristo falou que podia? Ele fez uma lista. Esse aqui pode, esse aqui não pode. Ele separou os pecados? Não separou. Não existe pecado grande nem pequeno. É tudo igual. Porque pecado é pecado. São as consequências que mudam. Mas pecado é pecado. Então esse pecado pode, irmão. Esse pecado aí não tem problema não. Esse pecado aí você vai ali, joga um sal grosso ali, anda 3 voltas no quarteirão, faz isso, aquilo, que Deus vai te perdoar. Olha, irmão, sexo antes do casamento, jovem, também pode. Não tem problema nenhum. Imagina, a gente está vivendo 2025. Não é verdade? Nós estamos vivendo 2025, por que não pode? Você vai esperar mesmo para casar? Não. São jovens, aproveita a vida. Pode? A Bíblia falou que pode? A Bíblia autoriza? Sim ou não? Não. Não. Isso é fornicação, é pecado. O sexo é só depois que casar. Até lá vai aguentando, meu irmão. Até lá vai aguentando. Vai orando e aguentando. É o que sei, é o que é. É o que a Bíblia ensina. São tolerantes, ensina as pessoas a ser tolerante a falsos ensinos. Fofocar pode. Pode, por que não pode? Afinal de contas, nós estamos vivendo em 2025, outros tempos. São tempos modernos, não é verdade? Afinal de contas, pode fazer tudo isso. Deus é bonzinho. Essa semana eu vi isso. Deus é tão bonzinho. Realmente Ele é. Mas Ele é justo. Ele é justo. Deus é bom, Ele é justo. Ele é justo. Não, todos os caminhos levam para Deus. Levam? Não. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então todos os caminhos não levam a Deus. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Da maneira que você se converta e viva uma vida com Ele. Caso contrário, esquece, é outro caminho. É outro caminho que vai. E se eu não fizer isso, se as pessoas não fizerem isso, irmãos, eles falando, nós não podemos ser careta em 2025. Pode ser careta em 2025? Não, imagina. Sim, eu posso tomar uma verdinha e à noite eu ir no culto. Afinal de contas, não é isso que a Bíblia diz? Não, não é. O que acontece? Eles tentam misturar liberdade com libertinagem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E tudo isso que foi falado aqui é antibíblico. É da forma que esses falsos profetas se comportam. Se comportam. Um tempo atrás, o pastor comentou comigo, eu mandei para ele uma postagenzinha. Olha só, como é diferente a situação. E na postagem tinha 3 irmãzinhas de coque, bonitinhas, bem velhinhas, de coquezinho, 3 ou 4, orando. Aí o pessoal diz assim na frase, o diabo falando, ali nem dá. Você entendeu? Ali nem dá. Nem sou louco de chegar ali nem dá, ali não compensa, ali não compensa. Compensa? Elas estão erradas de estar orando por elas, para os netos, pela família, pela nação. Ali o diabo não chega nesses aqui, lá não, porque esses aqui já são deles, do diabo. No simples memezinho, fala-se muito. Cantam músicas egocêntricas que são compostas, que são escritas por compositores heréticos. Vou citar algumas aqui, talvez você já tenha cantado aí. Não aqui,
Mais algum tempo aí. Quem aqui já cantou Sabor de Mel? Presta atenção na letra dela. Pega a letra dela outra hora, que estuda a letra dela. Só estuda a letra dela para você ver se estou falando alguma besteira aqui. Sabor de Mel, vingança. Vai lá. Sente lá, vê se está adorando a Deus. Porque louvar a Deus é adorá-lo na sua majestade. Numa música que se fala a Deus, não significa que seja louvor. O louvor é adorar a Deus em sentimentos, em majestade, em gestos, em sinceridade. Isso é louvor. Passou disso, não é. Porque se fosse assim, tem a música do rei, Beto, que fala de Deus. E não é louvor. Se intitula rei aí. Não é louvor. Então, você já... talvez já deve ter louvado. Eu já cantei essa música aí. Já cantei ela. Uma que cantava muito é Ouro Puro de Ofir. Não, você não é precioso igual Ouro Puro de Ofir. Você é um regenerado. Pelo sangue de Jesus Cristo, aí sim, somos salvos. Caso contrário, ou não? Você não é precioso dessa maneira. É pela misericórdia de Deus que nós somos salvos. Não porque você é precioso, porque é a misericórdia dele. Você não tem essa preciosidade como ouro puro lá de Ofir. Não tem. Nós não temos. A nossa salvação foi pela misericórdia de Deus que deu seu Filho por nós. E ponto final. Essa aqui é mais nova. Que Deus diz assim, ó, deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Só deu um... Já ouviram? É Deus falando para a pessoa que Ele quer usar ela. Meu Deus do céu. É Deus falando para a pessoa, deixa eu te usar, ó. Não tem cabimento, não tem fundamento nenhum. Isso é louvor? Não, não é. E tem os abençoados workshop. Do tipo, essa casa é sua, repetindo 512 mil vezes, essa casa é sua, e vai, e não sai disso. E etc. E reticências. Então tudo isso que foi falado aqui é da forma que esses falsos profetas se comportam. São legalistas, usam de usos e costumes, como foi falado na carta de Timóteo. Usos e costumes é assim, vou deixar bem claro. Se você vai numa igreja que lá não pode usar determinada roupa, respeite aquele lugar. Ou você vai em outra que pode. Mas eu estou falando do âmbito geral de antibíblico. Você não vai deixar de ir para o céu porque você usa uma bermuda. Você não vai deixar de ir para o céu, mulher, porque você só não usa um vestido. Você não vai deixar de ir para o céu porque joga um futebolzinho. É bom. Exercício físico. O problema é idolatrar isso. Futebol. O problema é idolatrar o futebol. Caso contrário, o exercício físico é bom. Então você não pode usar tênis. Você não pode fazer a barba, pastor Neto. Então você não pode cortar o cabelo, mulher. Então você não pode raspar o sovaco, mulher. Então você não pode se TV. Mas a internet pode. Então, são legalistas. Então você tem que guardar o sábado. Você não pode ler a Bíblia. E muitos falam que Jesus não é o Messias. Se comporta dessa maneira também. E falam também, muitos se comportam, falam assim, olha, Deus me veio em sonho. A Bíblia fala que isso acontece, mas os sonhos que ele fala, preste bem atenção, tem que ter de conforme aquilo que você orou, senão está errado também. Então nós temos que vigiar em tudo isso, porque eles são usados, esses homens são usados por Satanás. Essa é a realidade, irmãos. A realidade é essa. São demônios disfarçados na frente da igreja. São homens possuídos, mulheres possuídas, falando de Deus.
O diabo não se transfigurou em anjo de luz? O diabo se transfigura para falar? Não possessa alguém? O diabo possessa as pessoas, entra dentro da igreja e faz um carnaval lá dentro. Agora, a pergunta que eu faço: as pessoas que estão ouvindo, estão nessa igreja, têm culpa? Muitos têm. Por quê? Não lê a palavra. Não lê a palavra. Não lê a palavra. Como já foi divertido em várias e várias outras cartas. E lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 3, nos diz assim: haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. São embaixadores de Satanás, amados. Embaixadores de Satanás, que pregam a perversão mortal contra Cristo. Contra Cristo. Agem e se comportam dessa maneira. Em Mateus 7, 15 e 15, 16, diz assim: olha, acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 15, 16, parte A. Mas a Bíblia é bem clara. Nós temos que lutar contra isso. Defender o Evangelho, que nós estamos fazendo aqui, que Judas fez, que Paulo fez. Fui posto em defesa do Evangelho. Nós somos postos em defesa do Evangelho. Não tenta fugir disso. E tudo que é falso é cópia do original. Se não olhar bem, você não vai saber o que é original e o que é falso. Mas graças a Deus que nós temos a palavra para ver, para lê-la. Eu não preciso aqui. Se você não tem leitura, tem como ouvir. Então eu não preciso aqui de alguém lê-la para mim. Obviamente, explicando uma vez, se você não tem leitura, tem como ouvir. É só ouvir ou só lê-la. Mas eu tenho preguiça de ler, então os incautos, então os enganadores vão enganar. Vão enganar. Agora, tem uma frase do Spurgeon que diz assim: olha, Satanás sabe muito bem que um demônio na igreja pode fazer muito mais mal do que 1000 demônios fora dos limites da igreja. Um só. E hoje, nos tempos modernos com a internet, imagine onde vai chegar. Rápido. Rapidamente é 1000 likes, não sei quantos likes, quantas curtidas, quantos seguidores, e vai subindo. E quem prega o Evangelho verdadeiro, graças a Deus por isso, é um passinho de cada vez, um dia de cada vez, mas Deus está no controle. Como Satanás tem agido contra Jesus? De uma forma rápida, debaixo dos nossos olhos. Mas graças a Deus que nós somos postos em defesa do Evangelho. Agora, para onde que eles vão? Como agem? Como se comportam? Para onde que eles vão? Esses falsos profetas. E quem segue ele? Para onde que eles vão? A palavra diz aqui, cuja a condenação já está sentenciada há muito tempo. No versículo 4 aí. Cuja condenação já está sentenciada há muito tempo. Ou seja, já estão condenados há muito tempo. E esses homens, eles já têm o destino. E o destino de todo falso profeta, falso pregador, falso padre, falso papa, falso líder, falso o que for, é a condenação. A condenação do presídio de Hortolândia
Condenação de qualquer outro presídio dessa nação? Não. É o fogo eterno do inferno. Para eles e para os seus seguidores. É o fogo eterno do inferno. Interpretado também como tormento consciente, sem fim. Tormento consciente sem fim. Consciente, sem fim. E por que isso aconteceu com esses homens? Porque eles são apóstatas. Não creem em Cristo. Ou creram no meio do caminho, se desviaram. E deixou o Satanás e os seus demônios tomá-lo para enganar e roubar. E levar multidões com eles para o inferno. Porque esta é a obra do diabo. Essa é a obra de Satanás. Jesus Cristo falou muito sobre Satanás no Evangelho. É um assunto sério. E eles estão sentenciados a essa condenação. Porque não acreditam em Deus. Porque quem acredita em Deus, lê a palavra e pega a palavra e tem comprometimento com Deus. Sabe do seu lugar aqui na terra. Sabe que é servo. Que estamos debaixo da graça e da misericórdia dele. E a palavra diz que eles passam dissimuladamente pelos homens. Sim, passam. Mas a pergunta que eu faço para a igreja: eles conseguem passar dissimuladamente por Deus? Não passam. Não passam. Então por que Deus permite que esses falsos profetas preguem e enganem a multidão? Porque os falsos profetas é o juízo para essas pessoas. Esses falsos profetas são um juízo para essas pessoas. Está aí, ó. Vocês não querem? Então toma. Estava tudo bem lá. Vocês não querem? Então toma. Vocês querem ser enganados, então vocês vão ser enganados. Eles podem passar desapercebidos pelos crentes, mas por Deus eles não vão passar desapercebidos. Pode ter certeza. Não está sendo passado por desapercebidos. Deus está vendo. Mas Deus ainda dá alguma chance. Deus ainda levanta homens para pregar o verdadeiro evangelho. Cabe a muitos abrir o coração e se arrepender e sair dessa cilada. Ainda há uma chance. O último dia ainda não chegou. Os seus julgamentos estão garantidos. A verdade de Deus triunfará. Apocalipse 19 e 20 nos diz assim, olha, sobre eles. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, a eternidade do inferno. Essas pessoas transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. O que é libertinagem? Libertinagem é o comportamento sexual lascivo. Judas cita aí, nós vamos entender. É a descrença em relação a preceitos religiosos. Ação em interesse próprio. A libertinagem aqui que Judas está falando, coloca esses 3 pontos. Sexualidade lasciva, descrença em relação a preceitos religiosos e ação em interesse próprio. Essa é a libertinagem aqui que nós estamos vendo aqui nessa carta. Eles receberam algo de Deus, mas transformaram isso em libertinagem, amados. Muitas vezes essa palavra ela é usada para colocar imoralidade sexual. Muitas vezes ela é usada para isso. Mas ela está aqui, ela também pode ser usada no sentido antibíblico. No sentido antibíblico, que é negar a Deus, negar a Cristo, negar a verdade de Deus, sem decência nenhuma.
Não foi isso que a gente está falando até agora? Sem decência nenhuma. Uma pessoa decente não faz isso que foi citado aqui, até agora. Transformam a graça do nosso Deus em libertinagem. Essas palavras de Judas mostram que devemos estar atentos às pregações existentes. Aqueles que pregam a verdade da graça de Deus, transformam a graça do nosso Senhor em libertinagem, pregam para benefício próprio. Pregam para benefício próprio. Nós temos que destacar o seguinte, olha. Não há nada de errado com a palavra de Deus. É eles que fazem ela ficar da maneira que eles querem. A palavra de Deus não há nada de errado. Tem que haver essa separação. Não há nada de errado. Simplesmente mostra quão corruptos essas pessoas são. Com a palavra de Deus não tem nada de errado. Nada, absolutamente nada. É eles que corrompem. É eles que corrompem. E eles negam Jesus Cristo como o único e soberano Senhor das suas vidas. Negam. E como é que eles fazem isso? Recusando a reconhecer Jesus Cristo de fato. Porque eles não vão querer que o esquema deles se quebre. Vão querer? Não vai. Por que eles queriam que o money deixe de entrar? Porque se eles pregarem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, que nós somos totalmente dependentes dele, se não fosse pela graça e misericórdia deles, de Jesus Cristo, nós estávamos perdidos, que somente Deus é Deus, que multidão eles iam trazer para a igreja? Que multidão eles vão trazer para a igreja se eles pararem de falar que são os mais espirituais? Que multidão eles vão trazer para a igreja se eles pregassem, olha, raça de víboras? Que multidão eles vão trazer para a igreja se eles cantar os hinos da harpa? Não, eles têm que cantar ouro puro de Ofir. Que multidão eles vão trazer para a igreja, irmãos? Nenhuma. Vão trazer, vou reconstituir a minha frase. Poucas pessoas, nenhuma não, poucas pessoas. Só os verdadeiros que vão aceitar isso. São os verdadeiros que vão aceitar e permanecer. Porque muitos estão, saem e retornam. Porque eles intitulam essas pregações expositivas como muito dura. Como já foi citado, eu vou citar várias vezes. Mas na verdade não é, como dito, é amor. É amor. Quando Jesus diz a ordem assim, ir de pregar o evangelho a toda criatura, é pregar com amor, é expor a verdade dele. Ele não morreu na cruz para enganar, para nós enganarmos. Não, é para falar a verdade. E a verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser dita. E a verdade tem que ser dita. Agora, amados, nós vamos entrar no versículo número 5. Até aqui foi falado como eles agem, se comportam, para onde que eles vão. E no versículo 5 foi falado para onde que eles vão e por que eles vão. Nós vamos dar uma esclarecida melhor para onde que eles vão e por que eles vão. No versículo 5. Que, como já foi falado, Judas ele gosta sempre de falar em triplos, né? Então no versículo 5 ele vai falar do exemplo do povo de Israel. No versículo 6 ele vai falar do exemplo dos anjos que pecaram. E no versículo 7 o exemplo de Sodoma e Gomorra. A certeza do juízo de Deus contra alguns homens. Nesses 3 versículos aqui, a certeza do juízo de Deus contra alguns homens. Alguns. Eu vou dar início no versículo número 5, e conforme vai acontecendo os cultos, vamos explanando ele. Que diz assim, olha,
5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois o que não creram. 6. E os anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. 7. Como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, nós vamos falar do 5, depois do 6 e depois do versículo número 7. Embora você já tenha conhecido de tudo isso, quero lembrar-vos. Tudo isso o quê? Tudo isso que nós vimos no capítulo 4, 3, 2 e 1, principalmente no 4. Então ele fala assim, tudo isso que vocês já viram, vocês já sabem. Tudo isso que foi falado aqui, a igreja já sabe ou não sabe? Se não sabe, agora está sabendo. Não é? Tudo isso que foi falado aqui, se a igreja não sabia, agora está sabendo. Então, não era uma novidade para o povo. Não era novidade nenhuma para o povo que estava pregando sobre esses falsos profetas. Porque isso vem falado lá desde a primeira livro da Bíblia. Dos dois primeiros irmãos lá, Abel e Caim. Ali um dos dois já era falso profeta. Nós vamos ver isso aqui. Nós já temos falado há muito tempo. Então, olha, vocês já sabem. Vocês já têm o conhecimento de tudo isso. Mas eu quero lembrar vocês, mais uma vez, a consequência de Deus e o juízo de Deus. Então Judas sabia que não estava contando nada, absolutamente nada de novo. Nada de novo. Nada. Eles já sabiam disso tudo, mas tem que lembrar. Por que a palavra é pregada várias e várias vezes? Para nos lembrar. Nossa mente ela é bombardeada todo dia por várias e várias coisas. A gente acaba esquecendo algumas coisas. E a palavra não é diferente disso. Então a gente tem que ser lembrado, pregado, falado. Liga! Agora quero chamar a sua atenção, como já foi falado na introdução, no começo, no decorrer da carta, que muitos não conhecem a carta de Judas. Não conhecem. Isso é uma falha muito grande. Muito grande. Como foi falado, por esse nome ser Judas, há uma interpretação errada, acho que é um Judas Iscariotes, muitas pessoas não sabem, e não é o meio-irmão de Jesus Cristo. É uma carta pequena, mas como dito, é uma carta urgentíssima e tem muito conteúdo. Não lê-la é muito ruim. É muito ruim. Não saber do assunto que nela está falado é muito ruim. É péssimo. Não devemos deixar nenhuma carta, livro, passar. Até os mais, sabe, que vai falando da genealogia. Nossa, que pesado que é aquilo. Mas ali tem o evangelho também, sabia? Tem o evangelho ali também. Então essa carta não pode, nós temos que aprofundar no conhecimento bíblico constantemente. Não é só na exposição bíblica, mas é constantemente, no seu lar, na sua casa, no tempinho dentro do ônibus, no tempinho lá no seu trabalho, na hora do almoço, na hora do café. Aprofunde-se na palavra. Mas irmão, eu não sei. Sabe sim, você lê, que Deus vai te mostrar. Só lê, comece a ler, peça a Deus, olha, Deus dá entendimento, Deus vai dar entendimento, Deus não quer deixar ninguém incauto. Jesus, quando ele pregava por parábolas. Por que ele pregava por parábolas? Para que todos viessem a entender o que ele estava falando. Então, dessa maneira foi escrita essa carta. Todos vão entender, todos estão entendendo. Mas não podemos negligenciá-la de forma nenhuma. E a hora só que voa. A nota que diz assim, a do Spurgeon, diz assim, olha, quando a raiz dos fatos, as doutrinas fundamentais, as verdades principais da Escritura
Devemos insistir continuamente nelas. Nunca devemos dizer: olha, eu já sei tudo, então isso aí eu não quero mais saber. Então, ninguém sabe tudo. A gente esquece bastante coisa. E João Calvino diz assim: o uso da palavra de Deus não é apenas para nos ensinar o que não conhecemos, mas também para nos encorajar a uma meditação séria sobre o que já entendemos, sem que nos tornemos letárgicos no conhecimento frio. Anote bem isso daí. Eu não vou dar continuidade ao capítulo número 5 por causa do horário, senão eu vou me empolgar e nós vamos embora daqui só 10 horas da noite. E o pregador se empolga mesmo. Porque ele quer entregar tudo, mas tem que ser com ordem e decência, né? Tem hora para começar e hora para acabar. Então, no domingo que vem, nós vamos retomar o versículo número 5. Eu vou fazer ele direitinho, eu vou ter mais tempo, e nós vamos dar sequência. Amém? Amados, deixa eu falar um negócio para vocês. Para eu, seria muito mais fácil chegar aqui e pregar sobre sabor de mel. Seria muito mais fácil para mim pregar Deus tem uma vitória na sua vida. Seria muito mais fácil para mim falar assim: você é o ouro puro de Ofir. Seria muito mais fácil para o pastor Wellington, nosso líder aqui, pregar isso também, a nosso irmão Eric, a todos aqui. Seria muito mais fácil, né, pastor? Seria muito mais fácil para mim fazer uma campanha. Seria muito mais fácil para mim ser um homem persuasivo e não um homem de Deus. Seria muito mais fácil para mim. Para nós, né? Para nós. Como seria fácil a gente fazer alguma coisa para que a igreja viesse a crescer? Né? Não, eu vou acrescentar mais algo além da Bíblia para que a igreja viesse a crescer. Então agora eu vou começar a colocar as coisas para que eu chame a atenção. Mas, amados, isso aí não é o Evangelho. Como já foi falado aqui, nós, na Para Sempre em Cristo, nós não pregamos o Evangelho de portas largas. Nós só pregamos o Evangelho. Nós aqui não somos melhores que ninguém e nunca seremos. Nós somos servos assim como Judas foi. Eu sou servo assim como o pastor é servo, assim como Eric é servo, assim como todos os irmãos da amada igreja somos servos. Nós estamos debaixo da misericórdia de Deus e da graça do mesmo. Nós não podemos falar nada mais além do que a Bíblia fala. Se a palavra está sendo dura, engula ela como um remédio amargo, porque o remédio amargo ele cura. O remédio amargo ele cura. Ou não? Cura. A palavra, quando ela é muito doce, tome cuidado. Quando um homem que está lá na frente falando coisas muito doces, tome cuidado. Então tudo isso que foi falado aqui hoje, foi explanado, foi falado, foi refutado biblicamente. O presbítero Juliano não refuta nada. Quem refuta é a palavra. Eu vou dizer para os irmãos que estão nos assistindo: tome cuidado onde você está. Tudo isso que foi falado até aqui, veja se isso está na sua igreja. Veja se isso está acontecendo na sua igreja. Veja se aí, vê o vídeo anterior a esse, vê esse vídeo, vê a introdução, vê se esse está acontecendo na sua igreja agora. E vê se vale a pena você permanecer nessa igreja. Vê se na sua igreja há um falso profeta ou uma falsa profetisa pregando aí. Faça isso, faça essa análise. Leia o livro de Judas para ele. Se o que nós estamos pregando é heresia, escreva aí embaixo. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Só estamos pregando a palavra de Deus. Se aí você estiver pregando uma heresia, saia daí e procure uma igreja mais bíblica perto da sua casa. Mas não fique para a rua em vão. Vá numa igreja. Não saia da presença de Deus por causa de um falso pastor. Deus não tem nada a ver com isso. Fique na presença de Deus e procure uma igreja verdadeira. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade e Deus abençoe a todos no nome santo do Senhor Jesus Cristo.